Você já se sentiu como um barco de papel em meio a uma tempestade avassaladora? Já olhou para um problema, um desafio, uma montanha à sua frente e sentiu um nó no estômago? Uma voz sussurrando que desta vez é grande demais? Que suas forças se esgotaram? Que seus recursos são insuficientes? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Essa sensação de pequenez diante da imensidão dos nossos desafios é uma experiência humana universal. É um momento em que a nossa lógica grita impossível e nosso coração hesita, paralisado pelo medo. Mas é exatamente nesse vale de sombras, nesse ponto de ruptura, que uma verdade poderosa, muitas vezes esquecida, nos convida a olhar para cima. A verdade é que a sua perspectiva sobre o tamanho do desafio determina a sua capacidade de superá-lo. E a fé não é sobre negar a existência da tempestade, mas sobre ancorar sua alma em um porto seguro que nenhuma onda pode destruir. O que você talvez não perceba é que esses momentos de fragilidade são, na verdade, um convite. Um convite para descobrir uma força que não vem de você, mas que habita em você. Uma força interior que Deus plantou como uma semente, esperando a chuva da sua confiança e a luz da sua fé para germinar e se tornar uma árvore inabalável. O grande equívoco que muitos de nós cometemos é encarar os desafios como punições ou como um sinal de que algo está errado. Nós os vemos como inimigos a serem evitados a todo custo. Mas e se mudássemos essa perspectiva? E se cada desafio fosse, na verdade, uma arena de treinamento divino, cuidadosamente projetada para o seu crescimento pessoal? Pense nisso. Um músculo só se fortalece quando é submetido à resistência. Um diamante só revela seu brilho depois de passar por uma pressão imensa. Da mesma forma, nosso caráter, nossa resiliência e nossa fé só se aprofundam quando são testados. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete sua presença em cada uma delas. Ele não remove a montanha, ele nos dá a força para escalá-la. A superação, portanto, não é a ausência de problemas, mas a certeza de que somos maiores do que eles por causa de quem caminha conosco. Cada obstáculo é uma oportunidade de ver o poder de Deus se manifestar de uma forma nova e pessoal. É uma chance de construir um testemunho. Aquele problema no trabalho é uma chance de desenvolver a sabedoria e a paciência. Aquela dificuldade financeira é um convite para aprender sobre providência e administração. Aquela crise no relacionamento é uma arena para praticar o perdão e o amor incondicional. Quando você começa a enxergar seus desafios como degraus e não como muros, todo o cenário muda. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um aluno na escola da vida, um soldado no exército de Deus, sendo capacitado para batalhas cada vez maiores. É aqui que a persistência se torna um ato de adoração. Persistir não é teimosia cega. É uma declaração de fé. É dizer: Deus, eu não vejo a saída, mas confio que o Senhor está abrindo um caminho. Meus sentimentos dizem para desistir, mas a tua promessa me diz para continuar. A persistência alimentada pela fé move o coração de Deus. É a viúva insistente, é Jacó lutando com o anjo, é a mulher do fluxo de sangue que não aceitou o não como resposta. É a força que transforma orações em milagres. E essa força precisa de um direcionamento, ela precisa de foco. Onde está o seu foco? Nos ventos uivantes da dificuldade ou no mestre que acalma a tempestade? Pedro andou sobre as águas enquanto manteve o foco em Jesus. No momento em que seu foco se desviou para a força do vento e das ondas, ele começou a afundar. O seu gigante interior, o seu potencial divino, é liberado na proporção direta do seu foco na fonte desse poder. Desvie o olhar do tamanho do problema e fixe-o no tamanho do seu Deus. É uma escolha diária, às vezes a cada minuto, de redirecionar seus pensamentos, de cativar a sua mente para a obediência de Cristo, substituindo a narrativa do medo pela narrativa da fé. Essa é a essência da batalha espiritual que acontece antes de tudo. A grande revelação que transforma meninos em reis como Davi é a descoberta do potencial que carregamos. Davi não derrotou Golias porque era o guerreiro mais forte ou mais habilidoso de Israel. Ele derrotou Golias porque ele sabia quem ele era em Deus, enquanto o exército de Israel via um gigante filisteu. Davi via um inimigo do Deus vivo. A sua identidade estava ancorada em sua aliança com o Todo-Poderoso. E você? Qual é a sua identidade? Você é a sua dificuldade? Você é o seu diagnóstico médico? Você é o seu saldo bancário? Não, você é filho, você é filha, criado à imagem e semelhança de um Deus que falou e o universo veio a existir. Dentro de você reside um potencial que assustaria seus problemas se eles pudessem vê-lo. Essa força interior não é arrogância, é a apropriação da verdade. É reconhecer que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Pense no poder que isso significa. É um poder que transforma fraqueza em força, luta em danca, medo em ousadia. Acreditar em si mesmo, nesse contexto, não é um ato de autoajuda vazia.
É acreditar no que Deus diz sobre você. É acreditar que Ele não comete erros. E que se Ele te chamou para atravessar esse deserto, é porque Ele já plantou em você a resiliência de um camelo e a visão de uma águia. A resiliência é essa capacidade não apenas de suportar o golpe, mas de usar o impacto para ser impulsionado para frente. E a molecule, quanto mais pressionada, mais alto salta. Essa resiliência espiritual é construída a cada vez que você escolhe se levantar depois de uma queda, a cada vez que você escolhe perdoar depois de uma ofensa, a cada vez que você escolhe confiar quando tudo parece perdido. Mas aqui está o segredo que une tudo. Essa força, esse potencial, essa resiliência permanecem adormecidos, sem um catalisador. E esse catalisador é a ação. Fé sem obras é morta. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se ela não se traduzir em um passo, por menor que seja, ela é apenas uma teoria. A oração te conecta com o general, mas a ação é o que te move no campo de batalha. Não espere sentir vontade. Não espere o medo passar. A coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Qual é o primeiro passo? Qual é a pequena pedra que você pode pegar hoje como Davi? Talvez seja fazer aquela ligação que você tem adiado. Talvez seja escrever a primeira página daquele projeto. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja levantar da cama e cuidar do seu corpo, o templo do Espírito Santo. Não despreze os pequenos começos. Deus se especializa em usar coisas pequenas e improváveis para realizar grandes feitos. Uma funda e uma pedra. Um cajado. 5 pães e 2 peixes. O seu pequeno ato de fé e ação hoje pode ser a semente do seu maior milagre amanhã.